Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, trazendo notícia do seu time do coração no dia de hoje. Vamos lá, vamos bater um papo aqui, ver quais são as principais notícias. Vamos fazer esse react aí, já começando falando do Vascão, né? O Vascão jogou esse final de semana, empatou com o Nova Iguaçu, né? Aí ó, Vascão empatou com o Nova Iguaçu 0 a 0. Mas não foi time, né, titular. Ah, o Diniz sempre bolado, né? A bronca deve ter sido grande. David teve essa cabeçada que o Mota pegou legal. E depois teve esse chute no canto aí do Lucas Cruz, que o Léo Jardim pegou, ficou nisso aí mesmo. 0 a 0 Vasco e Nova Iguaçu. É isso aí. Aí, E essa história do Ryan, hein, rapaziada? Essa reais, história do Ryan, ó. Essa é a proposta do Bournemouth da 218 Inglaterra milhões de reais. tirar o Ryan Mas do Vasco. eu Só acho, que a na minha torcida não opinião, quer nem que saber desse o dinheiro, Vasco deveria segurar um pouquinho mais. Deveria só liberar o Ryan agora não. Eu acho que ele poderia ficar um pouco mais aí. Compra e venda, o dinheiro tá aí. Daria para ele segurar mais uma temporada, essa temporada. Não para de circular. Você tá aqui no corre vendendo. E aí o Ryan, a tendência é valorizar ainda mais, entendeu? E o Vasco tá pra vender o Ryan. Triste notícia, né? Quem vai faturar mais? Quer levar o Ryan. A proposta do Bournemouth chegou no sábado. O Vasco não Ryan, descarta aceitar, jogador, bom mas finalizador, aguarda novas ofertas e quer mais dinheiro. Essa proposta que eles fizeram, eu acho que tem que esperar um pouco pra... espera um pouco mais. Eu acho que dá pra esperar um pouco mais. Gols com o Nova Iguaçu. Além da negociação, foi preservado por Fernando Diniz, Coutinho e vários outros titulares também. Mesmo ausente, o atacante foi assunto em São Januário. Se chegando hoje, provavelmente ele chega no jogo. É um jogador muito decisivo e ele é cada vez mais decisivo. Eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, teria que ficar pelo menos mais essa temporada. O que será do time se o Ryan for embora? Aí tu me complica, né? O time vai lá embaixo. Até gaguejou. Vai lá embaixo. Aí acabou. Pô? É porque o Vasco ele precisa do Ryan, porque da formação ele é brabo. Pra mim ele não iria embora não, nem por... A garotada gosta do Ryan, a garotada gosta. Nada. Preocupa bastante porque a gente não tem peça de reposição no nível dele e ele é um craque. E a despedida do Verratti, hein, rapaziada? Chegou a hora. O estilo de jogo do Diniz já não tava, né? Óbvio, se ele aceitasse diminuir um pouco mais o salário, eu acho que poderia ele ajudar ainda mais o Vasco, mas é isso. São coisas que acontecem, vamos pra cima. Não tem nenhum vascaíno que não goste dele. Antes de se apresentar ao Cerro Porteño, o atacante argentino foi festejado por pouco mais de 15 mil torcedores e se emocionou. Ferrou, o Verratti é matador. É um momento difícil, né? Mas é um momento. É um momento difícil, né? Mas é um momento. E é assim, o futebol e a vida são assim. Eu sou muito grato com todo mundo aqui. É uma emoção muito grande e vou torcer pelo Vasco toda a vida. E vou torcer pelo Vasco toda a vida. É isso aí. Eles daqui, mas sempre e o futebol não para. Ó, o Matheus França, infelizmente não dá, mano. Infelizmente o Matheus França. Talvez o Vitor Luiz, ele, né? Mas também não é aquela coisa. Eu acho que o Matheus França... Matheus França não tem que continuar. Vale a pena insistir com esses jogadores novamente para a temporada de 2023? Até o Vitor Luiz, talvez. Lucas, creio que o Matheus França é um jogador até bola. Tecnicamente tem qualidade. Eu acho que isso é inegável. A gente vê a qualidade dele quando coloca a bola no pé. Não, falar que o Matheus França... Não, o Matheus França não tem como. O Matheus França vira e mexe, tá se embolando com a bola, mano. É pra dar minutagem, é pra utilizar... Tem cada finalização dele que não tem lógica, não tem lógica. De resto, eu não vou cobrar Rojas, eu não vou cobrar Saldini. Não tem nem que cobrar. Cara, literalmente fizeram a estreia deles, mas o Rojas fez uma boa... O Saldívia também. É pra ligar esse sinal de alerta. Criticar? Tô criticando aqui, mas talvez não uma crítica exacerbada, uma crítica forte. Mas, no mínimo, um sinal de alerta tem que ser ligado aí pro torcedor. Tem que ser. Até pra
Olhando para o Campeonato Carioca, né? Agora, assim, a gente falando do Vasco, né? Sem querer projetar a temporada, são só 2 jogos, mas o Vasco venceu o primeiro jogo, empatou o segundo com o time reserva. Nada desesperadora a situação. Eu tinha me colocado com o Flamengo, a situação dentro do Carioca, claro que é mais delicada. Mas você disse que é do Vasco, o que te preocupa aí em cima do Vasco, desse início? Não, o Vasco não tem nada. Não tem. Boa tarde, Benê. Flavinho, boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Vou ser muito sincero, eu acho loucura quem critica, o torcedor que esteja criticando uma equipe dentro de uma competição como essa. Exatamente, eu vou voltar aqui na semana passada e meu discurso será o mesmo. Estamos falando de uma pré-temporada em andamento. O campeonato estadual... O campeonato está começando, os times estão voltando. O Vasco fez uma excelente partida no primeiro jogo, né? Teve alguns erros, sim. E não pode, porque é o time de final. Basicamente como se fosse um amistoso oficial. Porque você não pode cobrar isso. Olha quanto tempo o Vasco ficou de férias. Olha quanto tempo o Flamengo ficou de férias. E o Flamengo nem é o time oficial ainda. Estamos falando de sub-20. Olha quanto tempo o Fluminense ficou de férias. Tal como o Botafogo. Para mim, é loucura total o torcedor que cobra ou até mesmo que vaia um time por conta da atuação em uma segunda rodada ou terceira rodada de Campeonato Carioca com uma pré-temporada em andamento. É isso. Dito isso, eu vou fazer um elogio aqui a um ponto que eu vi ontem no jogo do Vasco da Gama. Um improviso que o Fernando Diniz, quem diria, né? Fernando Diniz fazendo improviso, ele pega um ponta direita, que é o Mutano, né? Sim. Ele pegou ponta direita e botou de lateral esquerdo. Pela primeira vez, esse jogador atuou como lateral esquerdo, pé trocado, e ele fez uma boa atuação nos minutos que ele esteve no campo. Então eu vou me apegar muito mais... Então é algo que tem que ter calma e... Obviamente, o Matheus França não foi bem. Sempre falei isso aqui, que eu acho que a vinda do Matheus França pro Vasco da Gama seria muito mais arriscado que o próprio jogador, que é até mesmo pro Vasco. O Vitor Luiz, a gente sabe que em outros momentos ele ficou no banco de reserva para ver o Pumita improvisar na lateral esquerda, então já não esperava muito. Criticar a estreia de Alan Saldívia no seu primeiro jogo com a camisa do Vasco, para mim é loucura. Então não vou me apegar aos pontos negativos, porque é uma pré-temporada em andamento. Eu prefiro pré-temporada, o Rojas tem espaço, o Alan Saldívia tem espaço. Esse improviso do lateral esquerdo também do Fernando Diniz também tem espaço. E obviamente, é para os primeiros jogos. Imagina como é que ficaria a situação. O garoto foi lá, pegou a chance que ele teve. O JP também. E deu conta do recado. E a gente viu o Pablo Verrete se despedindo do Vasco, 3 anos no clube, o argentino ganhou títulos com a camisa vascaína. O Verrete fez 143 seus gols foram cruciais jogos, e ajudaram o gols. Cruz a se manter na elite do futebol brasileiro. Acho que foi o grande ponto dele, né, que ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento, foi artilheiro em 23, 24, foi artilheiro do time também em 25, né? Nesse último ano ele terminou a temporada com 27 gols, sendo o artilheiro do Brasil. Deixa saudade, Moretti. É difícil, né, pro torcedor Cruz Maltina. Eu acho que olhar a imagem de São Januário ontem, o Verrete com seu filho no colo, né, o outro filho acompanhado dele junto com a esposa e chorando as lágrimas dentro de São Januário por conta dessa despedida. É um jogador que sem dúvida vai deixar saudade. A pergunta que eu mais ouço relacionada ao Verrete é: Lucas, o Verrete é ídolo? Eu acho que a idolatria é muito particular, é muito pessoal. Entretanto, o Verrete, pro torcedor, ele é um herói. O Verrete foi o artilheiro do Brasil no ano passado. O Verrete, em 2024, é o artilheiro da Copa do Brasil, levando o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, inclusive, com um gol que, ao meu ver, fica marcado, que é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em 2023, o Verrete livra o Vasco de um rebaixamento. Se não fosse Pablo Verrete, o Vasco da Gama cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Talvez a idolatria o Verrete conquistaria com o título da Copa do Brasil. Mas, já que não veio o título, é nítido. O Verrete foi um herói para o torcedor vascaíno nesses 2 anos e meio que passou pelo Vasco. Ele foi muito importante, Um atleta que marca a geração, marcou a minha geração e provavelmente de outros torcedores cruzmaltinos. E sem dúvida nenhuma, o atacante vascaíno vai deixar, argentino, né, vai deixar muita saudade no torcedor vascaíno. E eu desejo toda a sorte do mundo aí para o Pablo Verrete nesses 3 anos que ele tem pela frente no Cerro Porteño. Vai deixar saudade aí pro torcedor. Vão ser 3 anos, né, rapaziada? 3 anos lá de contrato. Pelo contrato diz que ele vai ser titular. Então, para ele que estava sendo reserva aqui, talvez ele não queria diminuir um pouco mais o salário para continuar no Vasco, mas deixa saudade, que segue.
Olha só essa arte aqui bacana que o Daniel Dutra fez. Maneiro. 143 jogos do Verrete com a camisa vascaína. 60 gols marcados. O Pirata, aí, ó, a né? foto do Verrete aí. Tem carisma, identificação com a torcida, logo caiu nas graças. Tem a brincadeira de comemorar e a garotada gosta disso. Eu sempre acho legal quando tem uma comemoração, alguma coisa que a molecada imita, que vira brincadeira, né? E ele tem essa do Nuno sacada também, aí né? do Pirata, né? A galera se identifica e se aproxima do jogador. Eu concordo com você, Flavinho. De fato, ele tinha essa comemoração que se aproximava ainda mais da torcida infantil, digamos assim. É um jogador que fez muita coisa pelo Vasco da Gama, salvou o Vasco em vários momentos. Então, estou com o Lucas, eu acho que idolatria é algo muito pessoal. Sempre menciono aqui, quem sou eu para dizer se o torcedor deve ou não chamar o Verrete de ídolo? Para o presidente Pedrinho, ele é ídolo, tanto é que ele mencionou isso em uma entrevista recente à ESPN. Mas eu acho que tudo tem início, meio e fim. E de fato, eu acho normal, que o ciclo normal. do Verrete tinha chegado ao fim Chegou ao após fim. essa baita proposta. O jeito, o Vai estilo saudade? de jogo, como eu tinha Depende, falado aí do depende de Diniz. quem será o substituto Então, no ataque. Porque o Ryan também tem chance de sair. Depende se o Brenner vai conseguir dar conta do recado. Porque se o Brenner der conta do recado, muita gente não vai ficar com saudade do Verrete. Mas o tempo que mas o será Verrete que o vestiu a Brenner camisa vai do Vasco vir da mesmo? Gama, Já é ele certo. sempre deu a vida. Tem que ver tudo pela isso, equipe. né? Em vários momentos, inclusive Já tá em momentos oficializado? muito difíceis, era ele que botava a cara para dar entrevista, ele era o capitão. Então, assim, boa sorte ao Verrete nessa nova trajetória na vida dele. Mas eu acho que está certo. Eu acho que o Vasco soube encerrar muito bem o ciclo e o Verrete também soube encerrar muito bem o ciclo. Foi na hora certa, para não sair pela porta dos fundos. Saiu bem, saiu por cima. Moretti, informações sobre a proposta do Bornemann para o Ryan. O cara fica, vai sair, cria da colina. E o Moretti sabe, né? O Moretti é o cara do time. Moretti, ele acompanha bastante o mercado. Ficar, existe a possibilidade dele se valorizar. Como é que tá essa história? Então, Flávio, a situação do Ryan hoje ela ainda está uma grande incógnita, né? Mas para o torcedor vascaíno, nesse momento, que eu posso falar a maior possibilidade é que na quarta ele esteja em campo contra a equipe do Flamengo diante do que está acontecendo. Bom. Na quinta-feira, na partida contra a equipe do Maricá, em São Januário, né? Havia um clima muito grande até de despedida pelo Ryan. Só achou, Ryan, né? Para quem não sabe, recebeu uma poderia ser proposta uma do despedida Bournemouth, do Verrete junto com a do Ryan. De 28 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus, em metas. A proposta agradou ao Ryan, por conta principalmente da questão salarial e do projeto que foi apresentado pelo Bornemann ao jogador, né? Um contrato de 5 anos. Para quem não sabe, o Bornemann é um clube chamado Clube Trampolim, né? Da Premier League, um clube que tem esse projeto de comprar jogadores de uma liga menor, fazendo um investimento inferior e logo em seguida vender para outros clubes. Foi prometido ao Ryan principalmente minutagem, que é algo muito importante nessa chegada ao futebol europeu. Então, Ryan gostou do projeto, Ryan se viu convencido a aceitar o projeto, só que o valor que foi oferecido ao Vasco, o Vasco entendeu como baixo. Eu acho que pode segurar um pouco mais. Eu acho que o Vasco pode segurar um pouco mais aí. 132 milhões de reais. Valor baixo diante daquilo que o Vasco espera pelo Ryan. Informação que eu tenho é que o Vasco quer fazer negócio por um valor aí de 50 milhões de euros pelo Ryan, somando fixo mais bônus. E se ele ficar essa temporada, eu acho que com certeza algumas semanas atrás o Ryan vai valer esse dirigente do Bayern de Munique, pelo Vasco. Além do Bayern, vários outros clubes também. Ele sai, isso é fato. Ryan, então o Vasco entende ele continuar que pode mostrando o desempenho dele nova, com valores maiores a qualquer momento pelo CRIA. O Bournemouth está correndo pela contratação, tá importante falar. Perdeu um jogador recentemente para o Manchester City e o Ryan viria para ser essa peça de reposição. A informação é que o clube inglês está dando ao Vasco aí mais 2 a 3 dias para aceitar a proposta. Caso não aceite, o Bournemouth vai aí ao mercado em busca de um outro jogador para repor a perda que teve nessa janela de transferência. Então, hoje, nessa segunda-feira, o que eu digo é a maior possibilidade de uma permanência do Ryan no Vasco nessa proposta que recebeu pelo Bournemouth. Caso chegue outra, aí sim o Vasco vai discutir, vai entender valores, mas ao torcedor vai ser difícil segurar aí o Ryan. Jogador que está muito visado pelo mercado europeu. Ryan está jogando muita bola, ele estreia no Campeonato Carioca marcando 2 gols, colocando o jogo embaixo do braço, inclusive ontem. O próprio Diniz fala em entrevista coletiva, se o Ryan estivesse aqui no jogo, a gente ia ganhar. Ele desequilibra. É um fator desequilibrante hoje, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um atleta, ao meu ver, tá? Tem total capacidade até de lutar por uma vaga na seleção brasileira nessa Copa do Mundo do meio do ano. Então, um jogador valorizado, é difícil segurar, mas nesse momento, com a proposta do clube inglês, a expectativa é que de fato o Ryan fique aí no Vasco da Gama. É isso. Para encerrar o assunto Vasco Ryan, tem alguma atualização? Dentro do que o Moretti falou, é aguardar a contraproposta, o que os ingleses vão
que eles farão depois dessa negativa do Vasco? Se aumenta essa grana, né, Vinícius? Flavinho, eu acho que ninguém isso, está né? errado na história, de verdade. O Ryan entendeu que é um bom projeto para ele, aceitou. O Vasco da Gama entendeu que a proposta foi valor baixo para a equipe, não aceitou e procura aumentar o valor para poder receber mais. E o Fernando Diniz, ele também não está errado. Muita gente está criticando o Fernando Diniz, dizendo assim, o Diniz está dizendo que não é o melhor momento para ele ir, porque ele é treinador do Vasco, então é óbvio que ele quer que o jogador fique. Beleza, ele quer que o jogador fique, mas a gente já viu que o Fernando Diniz é um cara extremamente humano. Se a proposta, no entendimento do Diniz, fosse muito boa, ele mesmo ia falar, o discurso dele seria porque diferente. É boa pro clube, né? A gente sabia que e aí com isso ele Ryan, sabe, tem a consciência que pode buscar mais jogadores, continuar com o Ryan no futebol brasileiro. Com esse valor. Então acho que de fato o Diniz pensa isso. Não é um discurso demagogo na frente das câmeras e pensando apenas nele. O Diniz é um cara extremamente humano que pensa muito no lado pessoal dos atletas também. Então assim, gente, não tem errado e certo na história. Cada um entende o que é melhor para si. E o Diniz, ele também entende que é o melhor para o Ryan ficar aqui no futebol brasileiro. Particularmente, se eu fosse o Ryan, eu iria logo para a Europa. Porque eu acho que quanto mais cedo ele for, mais rápido será a adaptação. Mas, óbvio, depende também do Vasco da Gama e eu entendo também o lado do Vasco da Gama em fazer jogo duro para vender o Ryan. Para mim, a dúvida não é se o Ryan será vendido, é quando será vendido. Vai sair, ou agora ou no meio do ano. Vai sair, isso é fato. Tem como segurar ele. No meio do ano. Lembra quando o Diniz era treinador do André, volante, no Fluminense? Na época ele recebeu a proposta do Liverpool, né? Foi. E aí o Diniz entendeu que não seria o melhor para ele. Aí depois ele acabou ficando, foi campeão da Libertadores e hoje ele está jogando no Wolverhampton. E muita gente fala assim, tá vendo se ele tivesse ido pro Liverpool? Mas é muito fácil você falar depois do que acontece. Não dá para ser engenheiro de obra pronta. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por você ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.